Olá, boa tarde. Boa tarde, estamos ao vivo aqui. Sejam todos bem-vindos. Nós hoje estamos aqui na live com o professor de filosofia Daniel Lourenço, onde nós vamos bater um papo informal sobre a palavra convivência, tá? Vai ser a palavra de hoje, convivência. Essa palavra ela foi trabalhada no Brainstorm Flow, que eu trabalhei com a Lígia Oliveira. O professor Daniel já entrou aí. Sejam todos bem-vindos, quem for chegando. E nós vamos bater um papo aqui entre amigos, né? Nessa tarde com Sócrates. Né? E o professor Daniel vai nos auxiliar nessa conversa. Vamos lá, um tempo. Está entrando, aguardando. Ok, acho que foi, agora foi. Tudo bem? Oi, tudo bem, Gama? Boa tarde. Ah, tô ouvindo, tô Deixa eu pegar ouvindo. Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Tô, mas quer Eu pegar vou... um fone? Pode pegar. Isso, eu esqueci, só um instantinho. Ah, eu também sempre esqueço. Então, gente, deixa eu explicar aqui você que está chegando esse bate-papo. Há 2 semanas a gente fez um Brainstorm Flow, eu fiz com a Lígia Oliveira, que ela é da fase retórica, e ela trabalha, né, a retórica com adolescentes e pais de adolescentes. E vem aí um projeto maravilhoso, tá, dessa fase retórica, né, tanto na escrita quanto na oratória. Eles estão fazendo, ela juntamente com outro pai educador, com a Wesley, está fazendo um trabalho muito bacana. E a gente escolheu uma palavra, né, que foi convivência, para discorrer sobre essa palavra. E foi um brainstorm bem bacana, né, Daniel? Já está aí de volta? Hum, tô de volta. Só deixa eu achar onde é que é o microfone aqui. Tá, vai se achando aí, vai se achando que o pessoal está entrando. Tá, Valéria, Vânia, a Arielle lá do Espírito Santo, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui explicando aqui para vocês por que esse bate-papo, né? O professor Daniel é um querido amigo e a gente está sempre aí batendo papo pelo WhatsApp. De vários assuntos, né? Porque, na verdade, a gente fica se distanciando muito dos estudos filosóficos, a gente acha que a filosofia é para pensar sobre grandes coisas, e não é, né, Daniel? É das coisas básicas da vida, do dia a dia. Tudo isso Que é são as, filosofia, que são as grandes coisas, né, da que vida. são as grandes Essas coisas coisas. básicas. É verdade. Seja bem-vindo. Tudo bom, Obrigado, querido? Gama. Trabalhando muito, Ó, você está sumido, hein? eu tô com várias questões aí resolvendo, tanto profissionais, né, que a vida, infelizmente, ela não gira só em torno É ainda, né, verdade. do Não ensinar para. do ensinar a filosofia, né, de tantas questões. Essa É. pandemia aí mexe com todo E mundo, deve né? ser difícil, né, para o filósofo ter que parar de ter que tratar de outras coisas, né? Coisas Você quer mundanas. ficar só na conjecturando. Então, Daniel, eu estava Coisas aqui mundanas. explicando para o pessoal sobre essa ideia, né, que a gente teve, foi muito engraçado. Eu vou agora contextualizar para você, porque a gente trouxe uma palavra para fazer um brainstorm, eu e a Lígia, e dessa convivência a gente foi começa pela definição, depois vai vendo que a convivência é uma palavra que não é tão simples assim, ela pode ser categorizada, e você vai ampliando, ampliando para depois reduzir, né? É um trabalho de ampliar o que é a convivência e você depois vai afunilando, afunilando. Olha, tem categorias, tem algo em comum, né, nessas categorias, o que deve prevalecer nessas categorias diferentes, convivência profissional, convivência familiar, convivência entre amigos, convivência digital, até a convivência com leitores, com escritores, né? Aquele livro que você está vendo, que você já vai se afeiçoando tanto, você fala muito disso, né? Que você leu tanto sobre Aristóteles que você se sentia ali como um conselheiro, como um amigo próximo de Aristóteles, você convivia com ele. Até um. E aí a gente começou a trocar, né, algumas informações, e a Lígia depois, passou uma semana depois, ela falou assim: olha,
aquela live de convivência, aquele brainstorm serviu para a vida, porque eu tive que aplicar. Eu tive que aplicar na semana seguinte. Eu precisei aplicar em várias situações, né? E a gente está vivendo uma situação assim, em tempos de crise, né, Daniel? O que você me fala Uhum. disso? Pois é, eu acompanhei a live, gostei. Eu acompanhei depois, né? Eu acompanhei não ao Uhum, vivo, mas eu consegui separar um tempinho e assistir. Gostei demais, assim, e ainda mais de ver Aristóteles sendo, assim, usado aonde deveria ser, né? é Não deveria ser verdade. ele não é um tipo de conhecimento que deveria ficar restrito a departamentos de universidades, né? Preenchendo prateleiras de bibliotecas com livros que nunca vão ser lidos, né? Só para É. gerar algum tipo de pretexto, né? Para para pagar o salário de gente que se ocupa com isso, né? Deveria ser muito mais. E aí ver isso sendo. E aí isso eu fico muito feliz de ver com o movimento da educação clássica, né, dessa recuperação da educação clássica, essas questões vão sendo retomadas, assim, e isso É me deixou verdade. muito com muito ânimo, né, para até buscar o convívio, né, de novo com as pessoas do mundo. E a gente acaba Pegando vendo, carona no se torna tema. uma atividade muito solitária, né, a atividade filosófica. É Porque verdade. justamente tu acaba sendo condicionado a entender que é aquilo ali, né? Justamente pelo teu grupo, né, de pessoas que se relacionam, que são pessoas com uma visão parecida, né, os acadêmicos, né? Então acaba parecendo que é uma atividade solitária, é uma atividade que não dá frutos imediatos, etc, etc, etc. E não é, né? Esse movimento de retomada aí da educação clássica está mostrando que é um conhecimento para hoje, né? Que tem uma aplicação hoje para responder necessidades diárias, né? Do dia a dia. Eu fiquei muito contente de ver Aristóteles sendo usado de um jeito tão interessante e é isso que deve ser feito mesmo, né? E aí até o teu Certo. convite para falar desse tema, né, da convivência e a partir do, eu até achei bem interessante a chamada, né? O que que os grandes filósofos, né, têm a dizer sobre isso, enfim. Os gigantes, É, vamos é, um, aprender com os um gigante, gigantes. é um aprender com Eu até gigantes, né? vi, eu separei, não vou falar que Nietzsche foi um gigante, né? Para alguns ele é, mas ele tem uma frase aqui, Nietzsche, que é difícil viver com as pessoas porque calar é muito difícil. Sim, A é, gente precisa concordar, né? Apesar sim, de ser Nietzsche, a gente precisa o com, concordar. Calar é difícil, é, né? Ouvir é muito difícil, né? sim, o convívio, né, com o outro acaba se tornando uma coisa infernal, né? E aí o que é interessante é que a filosofia, ela não toma a questão do convívio como uma questão filosófica de primeira grandeza. É bem interessante isso. Se a gente for pensar, evidentemente, a partir dessa ideia de convivência, né? A gente pode entender que esse é um tema filosófico quando a gente vai pensar a partir da ética. Aí sim a ética vai tomar a convivência, né, como enfim, algo que tem que ser, como que eu me relaciono com o outro, né? Mas, em última instância, é como eu me relaciono com certos princípios, né? Princípios de Certo. conduta. Isso vai ter uma aplicação, evidentemente, na vida, em sociedade, né? Mas não é um tema exatamente do que a gente vê hoje ocorrendo, por exemplo, com essa questão da pandemia aí que veio à tona, né? É como que eu convivo, né? Aparentemente, as pessoas se deram conta que a convivência é algo importante, né? Tu falou do Nietzsche, aí eu lembro do Heidegger, um filósofo posterior ali, né, alemão também, num dos livros que ele fala ele está falando, enfim, daquelas sandices dele, mas ele usa uma metáfora muito interessante. Ele fala de certas questões, ele está falando sobre a morte, se eu não me engano, é como quando acontece com um artesão em que ele vai bater o martelo e o martelo quebra. E aí ele se dá conta que tinha na mão dele um martelo. Ele se dá conta da presença de certas coisas quando justamente essa coisa se quebra, né? Aí você percebe que aquela coisa estava ali, que ela cumpria uma função e que ela era necessária, né? Me parece que a convivência aconteceu esse tipo de coisa, né? Foi um É martelo que quebrou na verdade. nossa mão. Aí É as pessoas verdade, começaram, se a gente vê tornou muita uma, né? piada, né, em torno disso, dessa convivência nos tempos de crise, de pais que não conheciam os filhos, de pessoas que só habitavam na mesma casa, mas não conviviam,
e estão se vendo diante de uma convivência forçada, né? Porque a gente nem pode afirmar que é uma convivência, né? Quais seriam os princípios da convivência numa filosofia cristã? É. Então, isso se tornou um problema, né? E aí eu vim pensando nisso, nos últimos, enfim, com toda essa questão, né? E aí as pessoas falam, quando elas vão falar de convivência, elas falam muito de tolerância, enfim, de questões de, de conviver com diferenças, etc, etc. Ah, Coisas acaba sendo um mote para empurrar certas ideologias política, aí, né? é. Acaba sendo pretexto para esse tipo de coisa. E aí, mas eu pensando sobre a questão da convivência, e como eu faço tudo, sempre eu busco estabelecer justamente os princípios que regem essas coisas, para que a gente possa entender de fato o fenômeno, né? A gente tem que se perguntar pelos princípios que regem ele. E aí, como eu venho trabalhando nesses últimos anos sobre a questão da educação, né? Uhum. E aí buscando entender, quer dizer, eu fui percebendo, né, ao longo das minhas pesquisas, a dimensão, o que eu chamo de dimensão pedagógica do homem, né? O homem é um ser que possui uma estrutura pedagógica, né? Um modo de ser que demanda, e aí entendendo a questão da educação, né, da pedagogia, classicamente, a gente percebe que a educação, ela é o quê? Ela é uma espécie de uma arte do convívio, né? Que ela é um convívio que se dá tanto, é um convívio com modelos, né? Basicamente, a educação, no sentido clássico, é isso. É E a gente já vem verdade, trabalhando essas questões, né? Mas é um convívio numa dimensão em que o convívio, de fato, cumpre a função dele, né? E aí eu queria falar um pouquinho disso, não sei se seria pertinente, justamente de claro. pensar a partir dos princípios, né, que se dão, que regem essa estrutura que eu chamo pedagógica do homem, pensar por que o convívio é importante, né? Qual é a função do convívio na própria existência do homem, que não exatamente cumprir certas carências, né, emocionais, não é exatamente cumprir, claro que tem essa função, né, ou produzir certas facilidades, né, diante as vicissitudes da existência, né, quer dizer, o convívio como uma espécie de colaboração, tudo isso faz parte da estrutura do homem como um ser social, né, a gente poderia dizer assim, um ser que demanda é, ele, como a gente tem em Gênesis, né? Não é bom que o homem fique só, né? É Então, quer dizer, já verdade. está na estrutura do próprio ser humano o misantropismo, né? Essa ideia do homem viver como um ser solitário, um ser sozinho, geralmente gera um tipo de monstro, né? E a gente vê, especialmente os filósofos são pródigos, né? Nesse tipo de personagem, né? Aquele sujeito muito misantropo, com muita dificuldade de se relacionar socialmente. Geralmente ele cria modelos filosóficos que são verdadeiras tragédias, né, para a humanidade. O Nietzsche é um E aí exemplo, fica né? impossível de conviver. Um ser, quase que um ódio, né, pelo outro. E aí ele cria um sistema justamente que impossibilita o convívio, né? Então É a gente tem verdade. algumas figuras bem. Mas o que que eu pensei hoje, né, em como estruturar a minha fala, foi justamente como eu havia anunciado antes, né? A partir dessa existência do homem, dessa dimensão do homem como um ser pedagógico, qual é a função da, da convivência nesse sentido? Aí a gente vai poder pensar como tu bem falou, né? Não só a convivência com outras pessoas, com outros grupos, para sair dentro desse espectro que está tendo um uso Social. ideológico, né? Social, né? É. De conviver com grupos Uhum. que pensam diferente de mim e tal, etc. Isso, eu digo, isso é quase que uma última questão a ser pensada, né? A gente tem que pensar em certos elementos e aí, uma vez que a gente entenda esses elementos, essas questões elas vão poder vão se tornar claras, né? À luz do princípio, né? Como diz Aristóteles. Então, eu queria fazer um pouco isso, porque a convivência, como tu bem Perfeito. sinalizou já no início, é a convivência com autores, né? É a convivência com ideias, né? Quer dizer, a convivência, ela é um estar com, né? Um estar junto, um viver É. com. E E que você vive, faz com que evidentemente, com... até o solitário habite em família. Ele vive com ele mesmo. E às vezes é uma péssima companhia, né? Nós estamos uma É péssima verdade. companhia para nós mesmos. Não é raro, né? Não é raro. Mas enfim. Então, só para assim pensar bem rapidamente, né? É evidente que eu não vou poder trazer à tona
Eu só pensei, antes de fazer tudo isso, tô falando da convivência e do uso filosófico, né? Enfim, do pensamento filosófico acerca da convivência. Grande parte do pensamento filosófico se tornou por questões históricas, né? O pensamento antigo, eu tô falando, né? O pensamento clássico. Se tornou justamente a filosofia como uma arte de viver, né? Então a filosofia, ela, durante um período, ela habitou grandes questões clássicas assim, do plano da metafísica, do plano da epistemologia, né? Isso com Platão e Aristóteles. E aí, por uma série de acontecimentos históricos, né, políticos, o filósofo acabou se tornando recluso a si mesmo, né? E aí a filosofia passou a ser, durante um período, isso a gente fala que é o período helenístico, passou a ser uma reflexão sobre um modo de vida. Qual é o melhor modo de vida? Ela tinha mais uma dimensão ética, né? Então a gente vai ter o Epicuro ali, justamente falando da amizade. Então a amizade se torna um tema central para a filosofia. Como que eu devo viver? Como que eu devo enfrentar os problemas da vida? Aí a gente vai ter o estoicismo, que vai falar disso também. Como que eu, né, suporto a dor, suporto as injustiças. Enfim, era um período bastante conturbado, né? E que essas questões se tornaram mais relevantes. Mas eu estava lendo sobre isso essa semana, e aí eu me deparei com uma anedota do Aristóteles, que era justamente retrata o convívio, né? E a maledicência. Então, é de um historiador romano registrou, né, o chamado Diógenes Laertes. Aí ele conta que certa vez o Aristóteles estava sendo mal falado, né? Enfim, ele tinha conexões muito estreitas com o Alexandre o Grande, né? Com a Macedônia. Então ele era visto como uma espécie de, enfim, de intruso, né? Em Traidor. Atenas, que tinha um espírito antimacedônico muito forte, né? Ainda mais que Uhum. a Grécia tinha sido dominada pela Macedônia, né? Então ele era mal falado, evidentemente, né? Aí era difícil conviver numa cidade em que ninguém gosta de ti. E É aí, certa verdade. feita, perguntaram para ele, né? Como é que ele se sentia acerca disso, né? De falarem mal dele pelas costas. Aí ele disse, olha, por mim, podem falar à vontade, né? Por mim, poderiam até me açoitar, ele disse, desde que eu não estivesse presente. Ah, tá. Eu pensei que esse que esse provérbio, esse ditado popular, fale mal, mas fale de mim, era aristotélico. É. Não Não, mas é nesse sentido assim, olha, pode até me açoitar, desde que eu não esteja presente, né? entendi. Porque eu não tô nem aí para isso, né? Eu não posso, justamente, isso me é indiferente. Um jeito espirituoso de dizer, né? Mas Não, e enfim, difícil é, é essa coisa do conviver, de ter que agradar a todos, né? Porque as pessoas você têm, não, é muito limítrofe isso. Você tem que ter uma harmonia, mas tem que agradar a todos. Isso foi a conclusão que a gente chegou após a nossa live, eu e a Lígia, ela está até aqui presente, é que numa convivência, para exatamente chegar a uma harmonia, você não tem como agradar a todos, né? Algumas convivências têm até que ser deixadas mesmo, de fato. sim, sim. Não, e é isso, falando dessas questões, né? Pelo menos os gregos, eles tinham bastante presente no espírito deles uma verdade que faz parte do senso comum, né? A gente vai encontrar em quase toda a cultura, que é a ideia de que você se torna parecido, né, com aqueles que tu convive. Então, a importância de selecionar os grupos de convivência mesmo, é disso, né? Se você convive com os maus, você acaba fatalmente se tornando mal, né? É Se você verdade. convive com os bons, você acaba, quase que por osmose, né, se tornando bom. Mas não necessariamente, né? Mas a tendência é essa. E por detrás disso existe um princípio pedagógico que orienta isso. Então, os gregos estavam bastante conscientes disso. E a gente vê, não só nos filósofos, mas na própria poesia, né, existem vários poetas e vários versos que falam, alertam, né, sobre justamente essa característica de que você deve selecionar com quem você convive, né? Pelo menos o teu núcleo de convivência maior, de viver com, né? Então, é disso que eu queria falar. Então, qual é o princípio que orienta a educação? Eu já vem trabalhando isso, né, Gaba, no curso ali que eu fiz sobre educação, Maravilhoso. que, que vai subjaz o que a gente chama modernamente, né, ou contemporaneamente, de método mimético de aprendizado, né? Ou seja, o ser humano aprende por imitação.
né? E por que que isso ocorre? Bom, isso a gente tem presente desde que o homem é homem, né? Essa ideia de que você aprende por imitação. Mas por que que isso acontece, né? O Aristóteles, talvez melhor do que ninguém, ele conseguiu decodificar, né, esse processo filosoficamente. Ele postulou uma teoria em que ele descrevia como que esse processo de aprendizado, né, se dava na alma. E é justamente, ele acreditava que a alma humana possui uma certa faculdade que permite o quê? Permite extrair da multiplicidade dos fenômenos, dos casos individuais, ele permite o quê? Permite extrair um certo princípio, né? Uma regra geral, um que a gente chama de paradigma, né? Um modelo. Então a alma humana tem essa faculdade, ela extrai de certos fenômenos, da multiplicidade de fenômenos no mundo, um modelo, uma forma, uma essência, né? Como ele diz, um logos. Tá? E isso ocorre naturalmente, quer dizer, o ser humano aprende assim, de É criança a verdade. adulto, né? Do Você bebê ao sabe que isso é filósofo. muito interessante, porque eu sou da área de linguística, né? Então trabalhei muito tempo nessa área e o que a gente ouvia, tudo bem que os linguistas modernos têm aquela coisa, não existe errado, não existe certo e errado, mas uma coisa é certa, a criança ela segue na língua um paradigma, né? Então quando Sim, ela vai verbalizar, por exemplo, o verbo fazer, ela já viu que no passado tem aquele paradigma. Então, como é que ela fala? Eu fazia, né? Não é uhum, eu fazia, fiz, eu ela fazia, busca a porque regra, esse é o né? paradigma. Então, Sim, isso sim. é com relação à linguagem, com relação ao comportamento, ao modelo, à criação, à educação, a tudo, né? Você Não, seguir um perfeito, é isso mesmo. paradigma. Não, a gente que tem criança pequena vê isso toda hora, né? Bem notado, assim, o meu filho que tem 3 anos, ele tá toda hora conjugando os verbos erradamente, mas dentro de um paradigma correto. Porque é Os verbos inteligente, regulares. ele está reconhecendo que existe um paradigma, que a mãe fica assustada, né? Meu Deus, meu filho, Sim, isso é uma burrice, assustado. ele tá falando errado. Não, ele está identificando que existe um paradigma, né? Ele é uma criança Isso. inteligente, já identificou. Isso ocorre, quer dizer, esse é o modo como a alma humana procede, né? Enfim, não vou entrar muito em detalhes acerca dessa Ok, questão, vamos mas lá. o que que tem de interessante nisso, né? A partir da palavra conhecimento, que é a palavra grega, né, que é episteme, é a palavra justamente que quando você vai educar alguém, você quer gerar uma certa condição na alma da pessoa que se chama episteme, né? É entendimento, conhecimento. Sem isso não há educação, né? Então a educação visa isso, visa ensinar, mas não é qualquer tipo de conhecimento, não é qualquer tipo de saber, mas é um saber do tipo o quê? Epistêmico, né? E o que que a palavra episteme tem de interessante? Na própria etimologia da palavra, ela pressupõe duas ideias que são contrárias, né? De um lado, nós temos a ideia de fluxo, de stemme é justamente fluxo, né? É correr, é uma espécie a gente pode dizer que é uma espécie de rio. E a palavra ipi, que é a preposição, né? Significa estar de frente de, né? Parar. Então, a palavra episteme, ela significa parar o fluxo. Se fosse traduzir assim, pela etimologia da palavra, uma tradução literal, seria justamente o quê? Estancar algo, né? Então, o que que, Interessante essa o que imagem, que, né? o que que isso tem dentro do imaginário grego, né? Para quem conhece um pouquinho ali dos pré-socráticos, provavelmente já ouviu falar do Heráclito, que é um filósofo que dizia o quê? Que a Uhum. natureza é um fluxo, né? É um rio, né? Você não pode entrar no rio duas vezes, aquela história, né? Então, isso não é difícil de observar, né? A natureza está em mudança o tempo todo, né? Tudo muda, quer dizer, é uma espécie de rio. E aí o Heráclito dizia o quê? A gente não pode ter episteme da natureza porque a gente não tem o quê? A gente não tem constância, né? A gente precisaria ter algo que permanece. Então, o Uau, conhecimento do tipo epistêmico é qual? É aquele que é o mesmo sempre, né? E aí a gente vai poder ter o quê? Uma regra, um paradigma, que algo bacana que é, isso. que é verdadeiro sempre, né? Então, se você não tem isso na natureza, não é possível ciência da natureza, né? Episteme, conhecimento científico, que é um outro modo de traduzir Perfeito. essa palavra. Então, o que que é preciso para ter episteme? Você precisa ter uma espécie de fluxo, de parada, né?
Aí quando o Aristóteles ele vai elucidar na alma humana, como que a gente vai conhecer? Ele vai dizer, olha, a alma humana consegue fazer o quê? Ela consegue fazer uma espécie de... Ela detém o fluxo, né, da natureza. Ela consegue extrair daquela multitude de casos uma regra geral. E como isso ocorre? Pela repetição, né? A repetição de casos individuais vai gerar na alma o quê? O conceito, né? A ideia, a essência. Então, o que que é necessário para ter ciência, né? Episteme, conhecimento? Você precisa de repetição e presença, né? A coisa precisa, permanência, né? A coisa precisa permanecer e se repetir, tá? Você precisa de repetição e presença, ou permanência. Quando nós vamos falar de convivência, né, agora fazendo a ponte para o tema do começo, Sim. o que a convivência é? A convivência, como é que você mede a convivência, né? Como é que você mensura a convivência? Por repetição e por o quê? Por presença, né? Com Você não pode dizer que presença. você convive com uma pessoa que não está presente, né? Ela precisa estar ali, ela precisa Nossa, estar presente, perfeito isso. Sabe o que eu lembrei? Lembrei né? daquela passagem de Jó, né? Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, Sim. né? Então, É linda. para que haja episteme, né? Para que haja conhecimento, quando a gente fala episteme, os gregos, como nós no português, né? Nós temos uma série de palavras sinônimas, né? Que poderiam ser usadas para dizer esse conhecimento. Mas quando você vai especificar o sentido preciso de cada uma, né, você vai ver que, no sentido lato, você pode dizer que ter uma opinião e ter sei lá, uma ideia são a mesma coisa, né? Então você pode usar essas palavras de maneira intercambiável, mas elas não significam a mesma coisa. Uhum. Então, episteme é o sentido mais próprio de conhecimento, quer dizer, é aquele sentido mais elevado, né? É o conhecimento próprio da filosofia. E aí nós traduzimos esse termo por ciência. Não ciência no sentido contemporâneo, né? Mas ciência no sentido de é a forma de conhecimento que é qual? É aquele conhecimento em que eu extraio um paradigma, uma lei, enfim, um padrão que é verdadeiro e universal acerca de algo. Então esse é o tipo de conhecimento, né? É o conhecimento verdadeiro. E para que ele ocorra, eu preciso do quê? Eu preciso de repetição e presença, né? Aí quando a gente vai Perfeito. pensar na convivência, a convivência é isso, né? A convivência é repetição e presença. Esses dois elementos, eles precisam estar juntos, né? Se você tem só repetição, mas você não tem duração, digamos assim, né? A presença é pequena, esse processo de conhecimento ele vai estar prejudicado. Sim. Agora, se você tem, do outro lado, uma presença muito forte, mas de uma repetição muito curta, você também vai ter, do outro lado, problemas também. Esse processo não vai se dar da maneira adequada. O ideal é que você tenha o quê? Você tenha repetição e presença. Repetição e presença. É a questão, Né? aquela falácia, né, que eu até cheguei a comentar com você, da modernidade, da psicologia moderna, que fala, o seu filho não precisa de quantidade, ele precisa de qualidade, de um tempo de qualidade, né? Que aquele tempo seja intenso. Isso é uma grande falácia, né? Porque os filhos, na criação, na educação dos filhos, ele precisa de qualidade e de quantidade. É o tempo de convivência. É perfeito, Gaba. É a falácia do tempo de qualidade mesmo. Quer dizer, porque É, o que acontece? A gente tem, como eu falei, você tem esses dois extremos, né? De um lado você tem a quantidade sem a qualidade, digamos assim, né? Sem a presença, propriamente falando. E do outro lado você tem a pouca frequência, mas a grande intensidade, né? E aí você tem esses dois extremos e você diz assim, qual dos dois é melhor? Isso é um falso dilema, né? Porque o melhor não é os extremos. Os extremos são ruins, né? O melhor é o justo meio. Quer dizer, é aquilo que está entre esses dois extremos, que é o quê? É quantidade e qualidade, né? qualidade. Quantidade e presença, né? Então, é o que Aristóteles fala na ética, né? Geralmente a ação correta é o meio termo entre extremos, né? É o caminho do Então, meio. não, o caminho não, é o justo meio, como ele chama, né? A justa É medida. verdade. Então, é de fato uma falácia, né? E a rigor, Gaba, não existe presença de qualidade, né? Isso também já é um mau uso da palavra, porque a presença, ela é mensurada pelo tempo, né? Ou você está presente, ou você não está presente. Não existe presença de qualidade e presença de não qualidade. Se a pessoa, ela está
ali junto, mas, sei lá, no celular, digamos assim, fazendo um paralelo, né? A pessoa está ali junto, mas está no celular. Às vezes, a presença dela é de péssima qualidade. Não, a presença dela ela está presente integralmente, né? Ela está ali. Agora, o que ela está passando com a presença dela é que é de uma qualidade ruim. Mas a presença em si mesma, ela não é de uma intensa ou pouco intensa. A presença, ela é completa, né? Ou você está ou Sim, você não está. Agora, o que você vai ensinar, quer dizer, o que vai ser abstraído, qual é o conhecimento que vai ser gerado a partir daquela presença ruim, é que é o ponto, é que é diferente, né? Então, a pessoa, ou ela está presente ou não está presente. Isso é pacífico, né? E aí você não tem como perfeito. estar presente. A qualidade, que a pessoa diz assim, eu estou ali junto, de corpo e alma com a pessoa. Né? Isso vai ensinar algo, evidentemente. Né? Mas você não mensura a presença desse modo. A presença se mensura pelo tempo de permanência, tá? Mas enfim, é um detalhe, né? Então a gente tem esses dois extremos e a gente tem o justo meio que seria o adequado. Agora, como que isso se dá pedagogicamente? Né? Ele está nessa questão do convívio, como tu bem falou, né? Mas quando a gente vai pensar, por exemplo, a convivência no que diz respeito ao aprendizado, né? Eu sempre uso como um exemplo para ilustrar essa ideia a questão dos idiomas, né? O aprendizado de idiomas. E aí tem Uhum. aquela dicotomia, né, em que o sujeito diz assim, é melhor estudar 12 minutos, 5 dias por semana, do que estudar 1 hora uma vez por semana. Então tu tens a dicotomia entre o tempo de qualidade, né, porque Sim. 12 minutos não é muito, né, tu não pode dizer que tu pode, não é muita coisa, né. Então ele diz assim, mais vale a repetição com pouca presença do que a muita presença com pouca frequência, né. Então essa é a dicotomia. Aí ele diz, qual que é melhor? Então tem um debate, né, que nunca se resolve, Sim, a mesma né. coisa você falou com a gente, né, que eu achei libertador, porque há um apelo também com relação. A gente já vem de uma nação de não leitores, né? E tem um apelo que você deve ler muitos livros, porque o brasileiro ele lê meio livro, né, por ano. Esse é meio livro ao Livro ano. mal. E aí vem o professor Daniel Lourenço e dá a carta de alforria a todos. Não, gente, não adianta ler 300 livros, leia 3 livros com consistência, com profundidade. E Você vai aí, ter mas mais convivência. exatamente, esse é o princípio que está em jogo, né? Então aí o sujeito diz, qual que é melhor? É melhor estudar 1 hora por semana ou 12 minutos por 5 dias? O tempo, no final das contas, é o mesmo, é 1 hora, né? Só que o que muda ali é a frequência. Eu digo, olha, gente, vai depender muito, vai ser ruim igual, tá? Você vai aprender pouco. Nos dois casos, você não vai aprender quase nada. Eu, particularmente, prefiro estudar 1 hora por semana um idioma do que estudar 12 minutos Todo de manhã, dia. assim, né? Todo Sim. dia. Para mim, não tem. Basicamente, não consigo nem abrir o livro, já acabou o tempo. Né? Então, eu prefiro sentar ali e pensar. E ainda, geralmente, eu não fico 1 hora estudando, eu fico meia hora estudando e outra meia hora revendo o que eu estudei, né? É Mas, enfim, eu engraçado prefiro porque eu sim. acho, eu acho que isso não é necessariamente um método, eu acho que é mais uma questão de marketing, porque Claro. eu acho que é uma questão de marketing e as pessoas passam essa noção de que um pouquinho por dia vai ser suave, vai ser leve. Então, quer dizer, você não vai, realmente, para mim não funciona, porque o meu processo de adentrar naquele estudo já é lento, é um processo que eu vou devagar, aí eu vou sendo seduzida pela leitura. Então, aí 12 minutos é só para conectar, é a primeira conexão. Aí que Né? eu falo, né? Assim, como é que eu aprendi os idiomas todos que eu aprendi, né? Tipo, o último idioma que eu aprendi razoavelmente foi o alemão. Aí como que eu aprendi o alemão? Foi assim, ó. Foi na Alemanha, estudando das 9 da manhã até 1 da tarde, todos os dias. Numa turma só com alemães, com um professor alemão, vivendo numa cidade alemã. Ou seja, tu tá totalmente imerso no idioma. É assim, você É, aprende. Aí tu com não tem uma certeza, dicotomia. Quer dizer, qual é o ideal? O ideal é ter muito daquilo e por muito tempo. é Aí verdade. qual foi o meu problema, né? O meu problema é que eu tive essa experiência por pouco tempo, né? Foram só 6 meses. Ou seja, acabou não gerando aqueles processos que eu já estava quase abstraindo, né? Que já estavam quase se tornando partes constituintes da minha alma, né? Acabei abortando o processo, porque o ideal seria ficar mais, pelo menos 1 ano dentro Um desse processo de ano, imersão. Aí exato. eu teria conhecimento. Agora, quantos séculos você acha que você precisa para chegar ao mesmo nível de conhecimento do idioma
que você faria em um ano, vivendo na cidade, estudando seriamente, 5 horas por dia, falando com alemães, né? Fazendo esse método de 12 minutos por dia ou 1 hora por dia. Quantos séculos seriam necessários? Na verdade, você nunca chegaria. Né? Nunca É, você conseguiria gerar aquele. Então, esse é o ponto, né? Quer dizer, o ideal é o quê? Convivência e repetição, constância. Porque isso é um mecanismo da alma, não é uma questão de gosto. Né? É uma questão, é assim que ocorre. E isso em tudo que a gente faz, em todas as verdade. questões que a gente aprende, né? Aí o que aconteceu comigo na questão do idioma? Foi um esforço muito forte, né, durante 6 meses. Depois que eu voltei para o Brasil, eu meio que esqueci a língua, né? Acabei me ocupando de outras questões. E aí hoje que eu sei, basicamente quase nada, né? Quer dizer, não é que eu desaprendi, é que aquele processo de impressão na alma, quer dizer, a impressão Sim, era quase lá, né? Dela foi se o quê? Se apagando também. Aí hoje é mais fácil retomar, evidente que é mais fácil retomar, né? Eu ainda lembro bastante coisa, evidente que eu lembro, mas foi um processo que não se completou. É bem como tu falou, né? Esse pouquinho, essa dicotomia entre tempo de qualidade ou repetição, ela mais é um apelo para vender algum tipo de produto, né? Uma jogada sim. de marketing, ou para É. acalentar a consciência de alguém, né? Do que é como aqueles estudos que esses dias eu vi um estudo de Oxford, eu acho, ou Cambridge, dizendo coisas como assim que um telefonema para o seu filho é o mesmo que um abraço, né? Ah, eu É dizer vi assim, isso. só uma mente contemporânea pode gerar um tipo de aberração dessa, né? Aliás, né, ô Daniel, acho que a gente vai ver só absurdos daqui para frente. Não tem mais Não, como é louco demais. retroceder. Daqui para frente é só absurdo, porque a contemporaneidade traz essa aceleração, né, de uma forma, essa mentalidade acelerada, ela está permeando todos os sentidos. Inclusive, agora tem a ópera de 20 minutos. Eu falei, gente, quando que a gente pensou em Não, 15 apreciar uma ópera por 20 minutos. Então, isso está na moda agora na Europa, né? Enquanto você almoça no seu horário de almoço, você vai e assiste uma ópera de 20 minutos no seu horário de almoço. Então, é cada vez, né, piorando. Não tem, e isso afeta, né? Afeta totalmente a nossa claro, forma de isso ver o gera. mundo. De... Porque isso gera o quê, Gabo? Gera o que a gente vem estudando ali com o Sócrates, né? Qual é o grande mal que o Sócrates vem combatendo, né, nos diálogos ali do Platão? É a ignorância, né? Mas é a ignorância, o pior tipo de ignorância, que é a ilusão de conhecimento, né? É, Então o sujeito que ouve óperas de 20 minutos, ele acha que conhece a ópera, né? exatamente, O ainda vai ser sujeito um expert. que lê aqueles livros que tem aí, populam, né? Hegel em 90 minutos, né? Kant em 90 minutos. Aí o sujeito acha que ele vai conhecer Kant em 90 minutos. Né? Exatamente. Ah, então Mas isso vai gerar é uma a ilusão. superficialidade, né? É a informação, não é o conhecimento, né? Você tem a informação sobre aquilo, mas não tem o conhecimento. É como se fosse o sistema escolar, que você pincela, né? Você tem aquele conhecimento pincelado, é algo pulverizado e você acha que entende sobre. Ah, eu sei, já estudei toda a história do Brasil, não estudou nada, né? Não sabe nada sobre a história do Brasil, você sabe de alguns fatos, pulverizado. E aí não. Opa, desculpa, Gabriel, caiu uma coisa. Então isso não gera nada, não gera aquilo que era para gerar, que é o quê? Conhecimento, né? Não gera conhecimento e gera a ilusão de conhecimento, que é o oposto do conhecimento, né? E é algo nocivo, daí no caso. É algo que vai, a gente vendo ali nos diálogos do Platão, né? Como é difícil extirpar da alma do sujeito esse tipo de conhecimento, de ilusão, né? Esse tipo de defeito na alma. E aí, qual é o mais grave disso, né? Qual é a consequência mais perniciosa desse tipo de aprendizado defeituoso, né? Que é qual? É que isso incapacita a alma do sujeito ao verdadeiro conhecimento, a conhecer a verdade. Né? O sujeito fica incapacitado. Eu estou lendo agora, fazendo um estudo do Meno, que é uma espécie de continuação do livro que a gente tratou, e aí eles estão justamente ali, né? Ele está tratando esse tema, quer dizer, como que o sujeito se torna incapaz para o aprendizado, para o conhecimento da verdade. Você não consegue mais extirpar da alma dele esse vício de. Do Então ele quer superficial. fórmulas, ele quer fórmulas práticas.
Exato. Ali no período da Grécia Antiga, tu vê, são 2.400 anos atrás, tinham certos sujeitos que vendiam fórmulas para vencer debate, para vencer, Isso já que eram existia? Espera aí, sofistas. espera É, aí que eu não peguei. Isso já eram sofistas, existia? claro, eram sofistas, né? Então eles assim, ó, eu vou vender uma fórmula para ti você vencer qualquer debate, né? Para você vencer qualquer discussão. E eles vendiam isso, quer dizer, era fácil de aprender, você não decorava uma técnica e você conseguia, né? Aí quando Sócrates abordava um aluno desses sujeitos aí, como no caso é o Mênon, né, no diálogo, o Mênon é um aluno de um grande sofista, o Gorgias. E aí, é muita dificuldade de conseguir ensinar qualquer coisa para o Mênon, né? O Mênon nunca se quebranta, né? Porque ele sempre vai usando aquelas formulazinhas que ele aprendeu. E aí ele é tão ignorante que ele acha, porque a pessoa ficou sem resposta, ele fica feliz que ele acha que ele venceu o debate. Então ele está numa condição tão miserável que ele não consegue nem entender que ele está rindo dele mesmo, né? Muito bom Ele está rindo isso, dele. gente. As coisas só É se muito. repetem e tem raiz É, lá na antiguidade. aí eu encontro muito isso assim, né? Às vezes eu tô falando de um tema complexo que demanda reflexão profunda, né? E aí o sujeito vem e diz assim, faz uma gracinha com o que eu falei, né? Tipo, tira um sarro, né? Aí eu digo assim, gente, se o sujeito conseguisse sair dele mesmo e ver a cena de fora, ele ia ver o absurdo da situação dele, né? Ele tá rindo dele mesmo e nem sabe que a graça é ele, entendeu? Porque ele justamente ele tá viciado nesse tipo de. Então é um defeito da alma, né? É muito difícil de corrigir esse tipo de coisa. E então, voltando, tentando retomar o nosso tema, né? A convivência ela precisa se dar nessas duas estruturas, né? Nesses dois eixos, que é a permanência, né? A presença da coisa precisa ser real, ela precisa ser duradoura e ela precisa ser constante, ela precisa se repetir. Aí, voltando ali ao Mênon, né? Lembra que a gente tratou no diálogo do Látis, o tema era a educação dos filhos, né? Aí você Uhum. tinha ali o filho do Lisímaco, que era um personagem ali que queria educar o filho, o Aristides, que era o filho dele, né? Então ele queria educar o Aristides, estava preocupado em que ele tivesse os modelos corretos, né, de convivência. E aí o Sócrates vai lá e começa a fazer uma limpeza, né? Mas primeiro tirando a possibilidade de ele conviver com aquele professor lá de diplomaquia, o Estesilau, né? Que ele ia arruinar a alma do filho dele, né? Convivendo com um sujeito vil daquele, né? Um sujeito que era um pavão, né? Um sujeito execrável. Então ele disse, olha, vamos. Então o Sócrates vai primeiro fazer essa limpeza na alma do pai do Aristides, né? E aí depois ele diz, olha, no final do diálogo diz assim, olha, vamos nos reunir na sua casa para dialogar sobre isso mais, conversar mais. E aí eles vão. Aí o Lisímaco todo feliz, né? Ah, eu quero aprender, eu quero aprender. Aí lá no Mênon, o Platão dá continuidade para isso, para o desfecho, né? Ele diz, olha, o filho do Lisímaco, ele abandonou a convivência comigo. E acabou que ele acabou se aproximando de sujeitos não tão bons, né? Enfim, os amigos de farra, né? Literalmente isso. Ele deu o quê? Ele preferiu conviver com os amigos de farra, ali, de fazer festa e tal. E acabou o quê? Acabou gerando o contrário do que se esperava. Ele se tornou um sujeito detestável, né? Mas por que que fez isso? Porque ele abandonou a convivência com o Sócrates. Quer dizer, aquele processo não se completou, quer dizer, era constante, existia a presença, mas não foi por tempo suficiente. Então não gerou quer dizer, a alma do Aristides, perdão, não conseguia abstrair aquele padrão de correção, né, de conduta que devia ter feito. Do mesmo Me, modo como me veio aconteceu uma com o caso. curiosidade aqui, com relação a essa convivência, né? Até na educação clássica, os pupilos, né, eram acompanhados. Por quanto tempo, Daniel? Um, Dependia muito da pessoa, né? poderia ser uma Dependia vida muito. inteira? Ou Não. por exemplo, o Aristóteles convive com Platão por cerca de 20 anos, né? 20 anos. Mas claro que não é uma convivência diária, porque o Platão fez algumas viagens, né, importantes, se ausentou durante um tempo. Mas esse era o próximo passo que eu ia falar, né? Justamente dessa Ok. questão do selecionar, tudo bem que tu já me conduziu para onde eu ia mesmo, que é a convivência com. Quer dizer, existe uma fase na vida do sujeito que é mais fácil
essa percepção dos modelos, né, das essências, ela se dá de uma maneira mais natural, que é a fase da infância mesmo, na criança, né? Aham. Isso ocorre de maneira mais desimpedida, a gente pode dizer assim. Por isso que essa fase é tão crucial no período de educação, né? E aí, olha que interessante. Quando a gente vai pensar, por exemplo, no próprio Aristóteles, né? Um caso que eu acho paradigmático que eu gosto de falar é o Aristóteles e o pupilo dele, o Alexandre o Grande, né? Foi, assim, a gente, dentro na literatura especializada, alguns autores sempre ressaltam o seguinte ponto, assim, dificilmente um caso, um encontro tão extraordinário entre duas pessoas tão significativas na história da humanidade, gerou tão poucos frutos, né? Foi tão estéril como o caso entre o Aristóteles e o pupilo dele, o Alexandre. Que Isso interessante, eu não sempre conheço. Você pode é, contar? Vai contar pra gente? o Aristóteles ele foi professor, né? O pai do Aristóteles serviu na corte do pai do Alexandre, né? Acho que do Aham. avô do Alexandre, se não me engano, como médico, né? Então o pai do Aristóteles era médico. E ele morreu relativamente jovem, o pai dele, né? Quando o Aristóteles era jovem, perdão. O Aristóteles devia ter ali uns 12 anos, 10, 12 anos, quando o pai dele faleceu. Então ele conviveu relativamente pouco com o pai, mas nesse período crucial, né? Ali até os 10 anos, até 10, 12 anos. E ele viveu num meio de pessoas que eram médicos, né? Num meio de pessoas que estavam preocupadas com conhecimento empírico, por assim dizer, né? Aham. O Alexandre, ele foi criado dentro de um meio militar, né? Ele foi criado pelo pai dele, Filipe da Macedônia, dentro de um contexto de guerra, né? Então, quando os dois se encontraram, bem interessante, o Alexandre tinha ali por volta dos 13 anos, 13, 14 anos, se eu não me engano, e aí o pai dele contratou o Aristóteles para ser professor dele, para ensinar sobre política, sei lá, tal, que ele ia ensinar para o Alexandre, né? E o Alexandre não estava nem aí para aquilo que o Aristóteles estava falando, ele queria pensar em estratégia militar, guerra, ele queria um expansionista, né? Ele quer criar um império. E o Aristóteles, por Aristóteles, a concepção de polis é a cidade pequenininha, né? Então eram dois sujeitos que o Aristóteles tinha a ideia de cidade como um organismo, né? Então é algo que tem que ser orgânico, pequeno, tem que ter as partes têm que estar coordenadas e tal. O Alexandre queria um império, queria conquistar o mundo, né? Então não tinha como quase que diálogo entre os dois, né? Mas aí tu vê que o Aristóteles, essa percepção que ele tem, esse desejo dele de conhecer a natureza, a atenção que ele tinha enfim, as formas orgânicas, né? O desejo que ele tinha de conhecer o modo como o mundo funcionava, é muito certo que ele foi adquirido o quê? Com a educação que ele teve antes, mesmo de ingressar na Academia de Platão, né? Ele fez com 17 anos. Então, quando ele chega lá na Academia de Platão, você tem diante de si Platão, né? Um dos maiores gênios da humanidade. E o Platão dizia que não existia conhecimento sobre o mundo empírico, né? E o Aristóteles vai bater, muito jovem, já vai bater de frente com Platão, dizendo não existe um conhecimento acerca do. E um dos grandes pontos de dissociação entre Aristóteles e Platão é justamente quanto à possibilidade de conhecer um mundo sensível, né? A natureza. Aham. Platão dizia, olha, o conhecimento possível, a episteme, né, ela se dá fora do mundo, porque o mundo é um fluxo, o mundo é mutável, o mundo se corrompe. Então a gente tem que sair do mundo, né? Aí ele vai postular a ideia ali, a teoria do mundo das ideias, né? Que é um mundo suprassensível, acima da realidade que a gente percebe pelo sentido. E o Aristóteles diz assim, não, 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 esse mundo aqui, ele é possível conhecimento. Porque ele tem o quê? Um background em medicina, né? Da família dele, né? Então, o Aristóteles ele nunca abandonou esse tipo de padrão de pensamento, né? Mesmo estando diante de Platão. A influência que Platão teve sobre ele, em certa medida, foi menor do que a que o pai dele teve sobre ele, em termos de educação intelectual, se você for pensar, né? E a gente pode Agora, o falar que o Alexandre, discípulo superou o mestre? no caso dos dois, tu vê assim, evidente que Platão ele influenciou Aristóteles muito, né? Mas ele já vai influenciar um adulto, né? Um sujeito com 17 anos na antiguidade já é um adulto, né? Não é como esses adolescentes Verdade, de é. hoje, né? É. Hoje Então é um é o sujeito que contrário, né? Com 30 é anos ainda é adolescente. adolescente, com 40 também, Com sim, 40 40. também. É verdade. Mas o Platão dizia sobre Aristóteles, né? Que o Aristóteles era como um potro, né? Um
cavalinho ali, né? Filhote. Ele diz assim que ele, enquanto ele se alimenta da mãe, ele dá coices, né? Boa. Então sempre foi uma relação bem não de enfrentamento, de admiração, né? Mas de enfrentamento. Então o Platão ele vai plasmar, de certo modo, o, a psicologia, digamos assim, do Aristóteles, né? O modo como ele entende a filosofia, o modo como ele entende. Mas o efeito que ele vai ter sobre Aristóteles é muito menor do que o efeito que por exemplo, aquele convívio que ele teve dentro no ambiente do pai dele ali, né? Como médico, foi muito mais a impressão causada foi muito maior, né? Foi muito mais duradoura. Do mesmo modo como o Alexandre, né? Mas imagina, você vive num meio em que a guerra é quase que o sentido da existência é o combate, né, a batalha, é o expansionismo militar. É muito difícil que, se você é educado nesse meio, que você vá poder ser corrigido esse tipo de pensamento, né? Demandaria muito que o Aristóteles não poderia ficar 2 anos com o Alexandre, ele teria que ficar talvez 20 anos, né, Sim. junto, para que ele pudesse gerar, quer dizer, para que aquela convivência, a recorrência, né, É. e a permanência dele pudesse gerar o tipo de conhecimento necessário na alma do pupilo dele, né? Aí fazer uma espécie de resumo do que a gente falou, né? Isso se dá em todos os campos do aprendizado, né? Quando a gente vai pensar a convivência, ela se dá com ideias, né? Com autores, como tu bem falou. Quer dizer, eu já vi vários programas assim, é como ler Platão em um ano, né? Toda a obra de Platão em um ano. Aí as discussões a gente lê na ordem cronológica ou a gente lê na ordem cênica, né? Em que aparentemente é uma espécie de linha do tempo cênica, né? Dentro dos diálogos de Platão. E aí o que aconteceria? O último diálogo seria o que Sócrates morre, né? E o primeiro seria, sei lá, acho que é quando ele fala com Parmênides. Mas em termos de redação dos diálogos ocorre o oposto, né? Então, o Sobre a Morte é um dos primeiros a ser escritos, e o que ele encontra Parmênides, o Sócrates teria que ser muito jovem, teria que ser quase um adolescente quando ele encontrou Parmênides, que é um outro filósofo, né? O Platão escreveu quase que ao fim da vida. Então eles ficam discutindo isso, né? A gente lê assim, assado, como a gente faz para ler em um ano. Aí eu me pergunto, assim, honestamente, né? O que tu vai aprender sobre Platão em um ano, lendo toda a obra dele? Aí eles dizem, Já ó, são 30 quantos páginas. anos, Não, Daniel? Já são quantos são, anos que você convive com essas leituras e ainda está aprendendo? uns 12 anos já. E aí tu pensa assim, né? Aí eles dizem assim, vamos ler 20 páginas por dia, fora domingo, fora feriado. Então faz todo um plano, entendeu? Eu digo, é muito inútil tudo isso, né? Aí o É que eu digo, olha, verdade. leia 3 diálogos ao longo do ano. Ou, dependendo do diálogo, leia um só. Né? A República de Platão. É uma das grandes obras da humanidade. Se você lê É ela verdade. em um mês, você perdeu um mês da sua vida. Sabe? Não é uma série que você assiste. Isso ali É na é um livro. República de Platão que ele chega à conclusão que todo político deveria ser filósofo, né? Ou todo filósofo É, deveria ser político. exatamente. Né? Enquanto que os políticos não forem filósofos, ou os filósofos não É, forem políticos, os males da humanidade não vão ser remidos. é Essa é a ideia. verdade. Mas Mas eu é muito queria interessante. abrir, a gente tem mais 7 minutinhos, eu queria Ai, abrir nossa, para que alguém rápido. Eu fazer uma não falei quase nada. pergunta, né? Quem está aí desde o começo. Foi muito Eu tinha rápido, tanta né? Um coisa pra bate-papo falar. muito bom. E convivência tem tanta coisa, né, para falar. Não, Alguém eu quer fazer tinha uma várias. pergunta? Eu não sei se passou alguma pergunta aqui. Eu vi algumas pessoas comentando e eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ao professor Daniel. Vamos lá. Dou-lhe uma. Que rápido, viu? A Vânia falou, foi Foi, muito rápido, realmente. Eu sei que isso foi uma introdução, gente. Mas eu se alguém tinha quiser várias fazer coisas pra alguma falar. pergunta, o Daniel pode falar. Senão eu vou deixar ele continuar falando, porque tem 6 minutos e ainda tem muito papo Então, vou aí. aproveitar. Encerra aí, Daniel, então. 6 minutos, 5 minutos para encerrar. Vamos lá. Tá, vai marcando aqui. Eu não... Tá, tá. Eu Então, dou um não, sinal assim, ó. pra Quando já fazer estiver na uma. contagem regressiva, eu te falo. Vamos lá.
para fazer um encerramento, o meu próximo passo que eu falaria é justamente sobre a convivência daí a gente estava encaminhando nessa direção, né, do pupilo Aham. com o educador, né, que é um tipo de convivência, evidentemente que é didática, né, e ela vai se dar justamente nesse processo também, né. Você convive, evidentemente, com modelos, com ideias, você convive com livros e tal, mas em última instância, você está convivendo com uma pessoa, né? O educador é sempre uma pessoa, né? E aí, como a gente já trabalhou em alguns outros ocasiões, o educador ele é um portador, né, de currículo, né? Ele é um portador de modelo e ele mesmo é um modelo, né? Ele mesmo é o currículo, em última instância. E aí essa presença, do educador é necessária, né? Dentro do mundo da educação domiciliar, essa presença vai se dar na figura dos pais, né? Primordialmente. E que é o ideal mesmo, né? Os pais, eles são o modelo dos filhos, né? E é necessário que a convivência pedagógica, que toda convivência é pedagógica, tá? Vocês já perceberam isso, né? Esse era o ponto que eu queria ressaltar. Toda convivência é pedagógica, tá? Você está sentado na sala com alguém, cada um com o seu celular, isso vocês estão aprendendo algo com isso. Algo ruim, evidentemente, É verdade. né? Vocês estão aprendendo algo ruim sobre o que é estar junto, né? Não está gerando, de fato, aquilo que deveria gerar na alma da pessoa. Mas está, como eu digo, gera uma mancha, né? Gera um problema, gera uma falta. E isso vai ser ruim. Se não tiver ninguém na sala, isso também, a ausência também é uma espécie de presença, né? É E ela vai verdade. estar ali gerando um efeito pedagógico. Então, você sai na rua, enfim, tudo tem uma dimensão pedagógica, É né? verdade. E aí o que acontece? O pai, a mãe, são os modelos, né? E aí eles têm que, claro, eles têm que entender que eles também estão nesse processo de aprendizado e de ensino. E aí eles têm que justamente, na medida em que eles servem de modelo, eles também selecionam os modelos, né? Os seres com os quais os filhos vão conviver, né? Isso é muito importante. Que ou você faz isso, ou alguém faz por você, tá? É sempre assim. Não Com acha que não é certeza. assim. Quando você deixa o seu filho vendo TV o dia inteiro, ele está convivendo com alguma coisa. E ele está convivendo com um currículo que não foi montado por você, né? A pessoa, do mesmo modo que a pessoa do autor está na sua obra, né? Então, quando você convive, você passa anos da sua vida lendo Aristóteles, você está convivendo com Aristóteles, na medida do possível, evidentemente. Mas você está convivendo com aquilo que restou dele, né? Aí você acaba o quê? Criando certos maneirismos, né? Até a gente brincava, né, na universidade, que no pessoal já da pós-graduação, você olhava para o sujeito e já sabia o que ele estudava, né? Pelo jeito até dele sentar, do jeito dele gesticular, porque você vai se tornando, em certa medida, parecido com quem você estuda, né? É Esse é um verdade. princípio que está mesmo lá na Bíblia, né, em Isaías, se não me engano, e fala que aqueles povos que adoravam outros deuses, né, deuses, os falsos deuses, se tornavam como ele. Então, esse é um outro elemento bem precioso da convivência, né? Que é a relação afetiva, a dimensão afetiva da convivência, que vai gerar ainda mais um efeito pedagógico ainda mais poderoso, né? Mas isso é uma coisa que a gente não vai poder falar hoje, É infelizmente, não vai dar tempo. verdade. Temos 2 minutos. Mas, mas assim, Eu queria a que você convivência falasse é um mais pouco do ampla. seu próximo curso, não sei, que vai iniciar. Fala para a É, gente. Eu depois pois coloco o é, link aqui. Em 1 minuto. tô preparando eu vou lançar agora um sobre o belo, né? Sobre o belo e o bom. Uau, que São dois maravilha diálogos. aí, Raquel. A Raquel É, trabalha com beleza, beleza no dia a dia. Então, vai ser sobre o é, belo e o bom. os dois conceitos, e justamente vai ser um curso bastante lógico, assim, porque ele justamente vai visar a elucidar todos os equívocos acerca desses termos, né? E que no grego é o mesmo termo, tá? Então isso gerava uma confusão incrível. Ia ter efeitos pedagógicos, efeitos na ética, enfim, toda a dimensão, a extensão desses equívocos era profunda, né? Então ia causar vários problemas. Então eu vou fazer um curso justamente para pensar sobre isso, sobre E a já importância tem de. previsão de abertura dessa turma, ô Daniel? Não, eu tô. Vai ser para recém. Eu tô ainda na dúvida se eu vou fazer presencial ou se eu vou fazer só gravado, né? Ainda Ok. tô.
Mas a semana que vem, no máximo, eu já estou anunciando. Ok, vai acabar e eu vou salvar aqui a live, gente. Eu quero Tá agradecer. bom. Muito obrigada, Daniel, e todos que participaram. E eu aviso, a próxima tarde com Sócrates, e Sócrates é ele, tá, gente? Já sabe. Eu sou a Tô dentro. plateia.